Olá, sejam muito bem-vindos ao Elos da Engenharia Física. Aqui a gente conecta o presente e o futuro da engenharia. Se você é um estudante profissional ou simplesmente tem curiosidade para saber um pouco mais sobre o profissional engenheiro físico, é aqui que você vai encontrar a resposta. Todas as semanas nós vamos conversar com um egresso do nosso curso de Engenharia Física da UEMS, que estão espalhados em diversos lugares, mercados de trabalho, tanto aqui da região, do Mato Grosso do Sul, do Brasil e até do exterior. Então, a nossa ideia com este projeto, com este programa, é conversar com eles, a fim de passar aos nossos estudantes e pretendentes aonde tem a absorção deste profissional no mercado de trabalho. Então, este é o nosso propósito, sejam muito bem-vindos. E para a nossa conversa de hoje, nós temos a honra aqui de receber o nosso egresso, Paulo Gelling, para esse bate-papo especial que muito nos alegra em vê-lo depois de tanto tempo. Como vai, Paulo? Tudo bem? Fala, professor, tudo bom? Tudo bom demais, cara, bom demais. Muito tempo, Cara, hein? Vocês terminam e vão embora e deixam a gente aqui, cara. Vocês têm que passar de vez em quando aí para falar sobre vocês, contar um pouco da vida. pois é, cara, depois que a gente formou, né? Eu acho que eu voltei ainda umas 2 ou 3 vezes para palestra em semana acadêmica e tal. E aí depois a gente acabou perdendo contato mesmo, né? Que também Pois faz tempo, é, né, cara? Paulo. Então, com muita ansiedade, os alunos querem saber um pouco de vocês. Então, é muito importante este vínculo e a gente vai tentar, por este projeto aqui, aproximá-los, né? Legal. A gente acha que isso é fundamental para eles e para vocês também, por que não, né? Sim, sim. Isso aí faz parte do crescimento da carreira de vocês também. Ô Paulo, para a gente começar, me diga uma coisa, aonde você está e o que você está fazendo? Depois a gente caminha lentamente até chegar, só para prender a atenção de quem está nos assistindo. Tá legal. Cara, agora eu moro no Rio Grande do Sul, faz uns 4 anos já que eu vim para cá. Mas eu morava em Dourados, né, até eu me mudar para cá. Fiquei, então, depois que eu me formei, continuei em Dourados mais uns 6 anos. Atualmente eu trabalho na área de energia solar, né, eu trabalho nessa área desde 2016 e é uma área que, cara, tem bastante coisa, tem bastante... Eu sei de outros egressos da engenharia física que estão nessa área também, então é uma área muito boa para se trabalhar. Legal, então a gente já vai chegar aí. Eu acho que só pela sua fala, um ramo fantástico e do momento, né? Uma crista da onda aí, com certeza, né? É De isso aí. momento e que vai perdurar por um bom tempo, com certeza, não tenho dúvida disso, né? Mas assim espero, viu? Não, pode ter certeza disso. Isso aí a gente tem visto, não é de hoje, esse crescimento, e eu acho que é a tendência mesmo por fontes alternativas de energia, né? Então, eu acho que isso aí veio para ficar, né? Então, você está num bom ramo. Mas então vamos fazer o seguinte, para a gente chegar aí então ao Rio Grande do Sul, vamos começar então um pouco ali de como foi a descoberta pelo curso de Engenharia Física deste profissional, como foi esse início do ensino médio para entrar na universidade, e aí, como que foi fazer essa escolha? Foi motivada, incentivada por alguém? O que você nos conta dessa época? Cara, então, no ensino médio, eu tinha uma ideia de que eu queria ser engenheiro, né? Eu trabalhava com... Eu era sonoplasta na época e eu queria ser engenheiro de som. Mas nem Certo. existe esse curso, né? E aí Aham. eu comecei a olhar, falei, cara, o que dá para eu fazer de engenharia na cidade onde eu moro, né? Que eu morava já em Dourados. Nasci em Dourados, morava aí. Ah, você nasceu em Dourados? Legal. Nasci em Dourados e sou douradense. E aí, cara, eu comecei a olhar as engenharias que tinha em Dourados, né? Aí eu falei Sim. assim, engenharia de som não tem, acho que nem tem no país isso, mas é, né, coisa que... E aí eu olhei, mais perto era engenharia elétrica, mas engenharia elétrica também não tinha em Dourados na época, né? Hoje já tem. Certo. Aí, bem no ano do vestibular, abriu engenharia de energia na UFGD. E Certo, aí né? eu falei, bom, mais perto da elétrica, você entendeu? A gente vai aceitando o que tem, né? Claro, E claro. aí eu falei, cara, eu vou fazer engenharia de energia. Mas assim, professor, de verdade,
por mais que eu tenha estudado numa escola legal, uma escola pública, mas era uma escola boa, eu era muito ruim de matemática. Matemática era uma coisa assim que era triste para mim, sabe? E Sim, sim. engraçado que mesmo assim eu queria fazer engenharia, né? E aí não É, passei no vestibular, não passei no vestibular de engenharia de energia, né? Mas certo. eu passei no vestibular para física licenciatura na UEMS, em Ah, você entrou 2009. pela licenciatura, então. Isso, eu fiz um ano de licenciatura, onde eu estudei com o Lucas, por exemplo, a gente estudou junto antes na licenciatura. Perfeito, perfeito. Lembro disso. Estou lembrando. Aí, até fiz a iniciação científica com o Edmilson, né? Na época, não sei se o professor Edmilson está aí hoje ainda, mas, Ah, está aqui enfim. no nosso centro aqui de estudos em recursos naturais. Ele é docente aqui também. Isso aí. Aí, mas eu queria ser engenheiro, né? Então, tá, fiz a física, porque era uma área relacionada, né? E Aham. aí, em 2009, foi o último vestibular da UEMS, acho que foi 2010, que daí foi quando abriu engenharia física, a primeira turma, Isso, né? isso, foi, foi. E aí, como eu tinha sofrido já na física, né, para melhorar a minha matemática, que era um gargalo que eu tinha, entendeu? Aham. Então, o ano de física foi legal porque assim a gente se rala para poder acompanhar, né, as matérias dentro da graduação. Então, aí eu dei uma evoluída e aí consegui passar no vestibular para engenharia física. E aí, quando eu fiz o vestibular para engenharia física, eu fiz só o vestibular para engenharia física, entendeu? Eu já não tentei o FGD, não tentei outros. Eu falei, eu quero ser engenheiro Certo. físico agora, eu vou fazer só o vestibular de engenharia física e passei. Aham. E aí Ah, entrei na graduação para engenharia física. Esse foi o caminho, né? tá. Comecei Então pela você física, acabou descobrindo o curso já estando na universidade, já estando aqui na UEMS. já estando na UEMS, já estando na universidade. Eu acho que aquele professor lá da UFSCar, Fernando, acho que era o nome dele, né? Tá, Oscar, sim, Eu, Fernando, sim, 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 ele esteve aqui. Isso, ele sempre ia na minha época de graduação, ele estava sempre por aí, né? E aí, Sim, um sim. ano antes de abrir o curso, ele foi e deu uma palestra falando sobre a engenharia física, e a gente assistiu essa palestra, né? E Tá. aí, onde despertou, falei, cara, parece um curso interessante, acho que eu vou fazer o vestibular para esse curso aí, eu gostei desse, eu vou fazer só para esse. Fiz o vestibular só para engenharia física, não fiz nenhum outro vestibular, foi só esse, passei nesse. Que bacana. Então, e você tinha muita dúvida sobre o profissional que você seria quando você ouvia? Se você assistiu palestras do Fernando, ele também dava bastante direcionamento do que poderia se fazer, né? Sim. Mas você tinha muita dúvida ou não? Você já queria ser engenheiro, né? Eu queria ser engenheiro, mas era um conceito muito abstrato, assim, né? Eu sabia, queria ser engenheiro, mas engenheiro do quê, né? A gente não É, tinha muita noção do mercado na época, né? E aí, como eu passei esse período na física licenciatura, em engenharia física, eu descobri a área da pesquisa e era uma área que me encantava bastante na época, né? e, Então, na e, época, eu pensei em ir para a área da pesquisa também. e como que você vê, né, cara, você narrando essa percepção, essa coisa de você entrar num curso de exatas, pretendendo Aham. fazer engenharias, mas tinha muita dificuldade em matemática. Isto é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Se já era comum na sua época, é muito mais Sim. comum, eu acho que hoje. Muitos estudantes de primeira turma, né, quando eu os conheço, né, eu estou dando aula na primeira série, e eu começo a perguntar por que fazer engenharia física e tal. Não agora, mas já aconteceu desta minha pergunta e eu receber a resposta do tipo assim, eu queria fazer direito, mas aí não consegui passar, não sei o quê, aí vim para engenharia. Você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aham. E se você fala assim, mas e a matemática? Você tem uma base, você gosta? Não, não, não é meu forte, mas está na engenharia, né? É, pois é, cara. É, Mas sabe o que eu eu acho. acho de tudo isso? Eu tenho uma Ah, opinião. Eu acho que com 17, 18 anos é muito difícil você saber mesmo o que você quer, é, né? Profissionalmente, tem essa é. dificuldade. Então eu acho que se você teve um passado de contato com a matemática não muito prazerosa, não significa que você não pode passar a ter.
eu penso. Não, é isso mesmo. E assim, professor, é curioso isso porque, cara, meu pai é professor de matemática, entendeu? Nossa, é. Então, assim, quer dizer, o meu contato com a matemática, ele deveria ser melhor, né? Mas eu era Sim. muito ruim na matemática. Eu Não, tinha mas olha só, eu tenho uma filha que está fazendo direito. uma área totalmente divergente, né? Eu Totalmente acho assim, que isso aí, pelos pais, não dá para tirar como parâmetro, viu? pois é. Nem sempre, né? Mas é. E sobre isso, cara, é interessante, porque assim, realmente, com 17, 18 anos, a gente não tem noção de mercado, não tem como a gente decidir o futuro da nossa vida, né? Mas a experiência de você entrar num curso de graduação e você completar esse curso, independente da área, eu acho, né? Eu acho que independente da área, o fato de você persistir num projeto durante 4 ou 5 anos, isso forja um profissional independente da área, né? Forja um profissional Olha, muito melhor. eu não tenho dúvida, viu, Paulo? Eu não sei se eu já contei para vocês, que eu sempre conto nas turmas, né? Quando eu passo para dar aula. Eu também queria fazer engenharia, mas Hum, talvez diferente de você, eu gostava da matemática, mas eu queria fazer engenharia. E no vestibular, quando eu fiz, tinha 80 vagas para engenharia civil e tinha quase 600 candidatos. E aí eu acabei ficando em 87º. Aí, numa primeira chamada, entre a primeira e a segunda, chamaram mais 4. Chegou até o 84º. Eu era o 87º. Então, para no, chegar até mim, eu teria que ter mais 3 desistências. Falei, não vai acontecer. Se de 80 desistiram 4 agora, vai acontecer o quê, né? Então, uhum. praticamente as portas tinham se fechado. E aí eu falei, bom, quer saber? Vou para a segunda opção, que daí me foi dada a possibilidade de aceitar a segunda opção, que seria física. Eu falei, Legal. vou fazer física. Aceitei, entrei. Cara, não precisei de 3 meses de aula. Na metade do primeiro semestre, eu já sabia que tinha feito a melhor escolha. E assim, eu pus uma pedra em cima da engenharia física, né? Da engenharia civil, que era o que eu pretendia na época. Nem existia engenharia física no Brasil. Aham. E aí fui me envolvendo, né, cara? Agora, se você falasse, eu acho que eu era mais para matemática até do que para física, em termos de ensino médio. Legal. Gostava muito mais da matemática, da lógica matemática, do que da física, para te falar a verdade. Mas aí eu aprendi a gostar, você entendeu? E fui Aham. fazendo. Eu encarava os desafios, o que era proposto, e eu acho que é uma alternativa para aqueles que ainda têm indefinição, você não acha? Do que vai ser, Sim, é, abraçar o momento, né? é isso, é isso. O fato de você entrar num projeto e por mais que no começo ele não seja tão prazeroso, né? Porque, por exemplo, para mim, cara, tanto quando eu comecei na física e depois na engenharia, cara, era me matar de estudar para poder acompanhar, né? Para poder chegar no nível que eu precisava chegar principalmente de conhecimento básico da matemática, né? Para poder acompanhar as Claro, disciplinas. Então, não claro. tem nada prazeroso assim nisso, né? Você perder final de semana, você perder noite para poder acompanhar a matéria e poder, entendeu? Né? Mas olha, eu tinha um professor que falava para nós o seguinte: você já dá metade do caminho, você já anda quando você percebe aonde você precisa melhorar, que é aquilo que te falta. Né? Porque Uhum. pior é aquele que falta e não entende que falta. Aí eu acho que é pior mesmo, né? Porque ali o Porque cara já começa a achar um caminho, né? Pô, eu entendi que falta claro, isso aqui, então eu vou pegar aqui vou nesse me ponto. esforçar. Então é essa vontade, essa determinação que eu acho que faz toda a diferença. E aí supera aquela coisa de, eu quero fazer isso, eu quero. Né? Porque você pode até querer, mas as coisas vão acontecendo e se você for abraçando e fazendo bem feito, eu acho que supera. Acho que é Né? isso, é o nível de dedicação que você coloca num projeto, né? Seja ele, por exemplo, uma graduação, que é um projeto longo, né, cara? São 4, engenharia 5 anos, né? Você tem que Sim, botar uma energia ali altíssima, superar os desafios, cada um na sua área, né? claro. E para conseguir concluir aquilo ali, e eu acho que é isso que forja um bom profissional depois, né? Claro, com certeza. Agora, me diga uma coisa: para além das dificuldades da matemática, quando você deixou o ensino médio e entrou na universidade, teve um impacto, assim, de perceber opa, é muito diferente aqui da onde eu estava? Ou não? Ou foi uma coisa.
corriqueira? Cara, eu achei, fora essa parte técnica, né, Sim, de desenvolver o estudo na área da matemática, que é a base da física também, né? sim. Tanto na física licenciatura quanto na engenharia, eu tive a sorte de pegar uma turma muito boa, cara. Então eu tinha ótimos colegas ali e a gente se ajudava bastante. O senhor deu aula para minha turma, o senhor deve lembrar disso, né? Sim, sim, Então a gente tinha um entrosamento assim muito bom da maior parte da turma, sabe? sim, Então isso é diferença. você pega o caso do Wellington mesmo, né? Agora, coisa que talvez o senhor não saiba, né? O Wellington, você lembra, era um cara extremamente dedicado, né? Disciplinado, ele raramente pegava uma sub, né? Então era um Isso, cara assim, é, mas assim, mesmo quando ele não estava de sub, e a gente às vezes ia estudar lá na minha casa, hoje às vezes a gente ia estudar na casa dele mesmo, entendeu? O cara não estava de sim, sub, mas ele pegava para estudar junto com a gente ali e tal. Então, esse tipo de situação realmente fez com que esse período de faculdade fosse bem mais leve do que o comum, vamos dizer assim, né? Do que o senso comum, de que o cara se mata sozinho e tal. Não, a gente conseguiu, com uma turma um pouco mais unida e entrosada, sabe? sim, Deixar isso um pouco mais leve, né? Então, sim. e aí, Eu junto acho com que isso, isso faz diferença, isso aí ajuda pra caramba, né? cara, com certeza faz. E aí, junto com isso, a gente conseguiu também, você vai lembrar do centro acadêmico que a gente organizou, né? Organizava eventos, enfim. Isso movimenta e une o curso mais ainda, né? Sim, sim. Então, a Eu minha diria que experiência. não só na etapa de acadêmica, até profissionalmente você deve estar sentindo hoje o quão é importante você ter um profissional, amigo, aquele que você pode contar para as escolhas, para as tomadas de decisão, conjuntamente, quando Com em certeza. equipe, é sempre mais facilitado, não é? Cara, agora você falou uma coisa interessante, porque assim, ó, tem muita gente que está dentro da graduação e ele talvez percebe o colega de classe como um concorrente, né? Eu vejo que isso eventualmente acontece. Por quê? Ah, porque o cara está pleiteando uma bolsa de iniciação científica, ou no final já o cara quer ir para um mestrado, e aí você tem menos vagas do que tem gente, né, querendo aquela vaga e tal. Então isso pode gerar uma disputa. Mas o fato da gente ter criado esse ambiente mais amigável de cooperação durante o curso, eu acho que isso refletiu depois na minha vida profissional também. Por quê? Ah, na academia, né, na graduação, a gente tem os concorrentes que são os nossos próprios colegas de turma, né? Sim, Fora da formado depois, a gente tem os concorrentes que são os outros profissionais da área, né? Os outros prestadores de serviço. claro. Só que como a gente vinha já com essa mentalidade de cooperação, eu cheguei no mercado de trabalho sem enxergar os outros engenheiros, por mais que fossem mais experientes que eu, porque eu recém-formado, né? Eu não enxergava essa galera como concorrente, eu procurava ver sempre como parceiro. Então, eu trabalhei, depois que eu me formei, eu trabalhei como CLT durante um ano, mais ou menos, 2 anos. 2 anos. E aí eu fui e virei prestador de serviço, né? Comecei a trabalhar por conta própria e depois abri minha empresa. Cara, nesse período que eu comecei a trabalhar por conta própria, você descobre um monte de coisa que você tem que aprender e não sabia, às vezes você não sabe nem onde buscar informação, né? Sim, E aí eu pegava o telefone e eu ligava para cara que era meu concorrente, às vezes, entendeu? sim, sim. Bichão, tô numa situação assim, 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 o que que você acha, o que que dá para fazer e tal, e aí você descobre que tem mais gente boa do que gente ruim no mundo, Claro, entendeu? E claro, aí você sim. cria esse ambiente de cooperação dentro já do ambiente profissional, entendeu? Então, não sei Sim, se você conhece aí o Ricardo Nogueira, né, que é um engenheiro já um pouco mais antigo aí. Cansei de ligar para o Ricardo Nogueira, perguntar coisa de norma da Energisa, cara, assim, coisa que ele não tinha obrigação, não tinha ganho nenhum em me responder, entendeu? Mas ele me respondia, ele me ajudava, né? E a gente traz isso até hoje, sabe? Dentro da energia solar, dentro do meu ramo, né? Os meus concorrentes diretos, a gente consegue desenvolver com a maior parte deles uma amizade a ponto, assim, de, cara, tem gente que é um dono de um escritório concorrente do meu, que às vezes vem passar férias aqui em casa, entendeu? Então é nesse nível de cooperação que a gente tem, mas no mercado a gente é concorrente. Você sim, entendeu? mas eu acho que isso faz parte, e é sadio, é profícuo. Se É, vocês souberem aproveitar e entender isso,
porque, na verdade, estão lidando com as diferenças, mas o sol brilha para todos, né? Bem entendido isso, não ultrapassando a linha do desrespeito, eu acho que ambos ganham. Isso aí. Eu acho que ambos ganham, dá para ganhar conjuntamente. Com certeza. Na cooperação, a gente sempre tem mais a ganhar do que a perder, né? Do que ficar mirando só naquela concorrência e tal. Então, isso que você falou, né? É uma coisa que eu trouxe da academia para a vida profissional. Eu vou falar uma coisa para você, um exemplo, né? Por exemplo, você conhece, eu estou aqui na universidade desde 2004 e nós viemos para o mesmo concurso, eu e o professor Luiz Humberto. Chegamos juntos, nós viemos fazer a mesma prova. Caramba. Nós viemos no mesmo carro, nós viemos de carro para cá para fazer o concurso, e eu ficava de lá aqui brincando com ele, falava assim, vou parar ali, você vai lá buscar uma coca para nós, no posto, na beira da estrada, só para a hora que ele fosse, aí eu saí com o carro e, tipo, eu deixei meu concorrente na estrada. Né? Então a gente veio brincando, assim, né, nessa época, foi muito bom. E a gente veio se conhecendo, a gente não se conhecia lá. Vocês eram da mesma cidade? Nós fazíamos pós-graduação na USP em São Carlos, no mesmo instituto, no mesmo departamento, mesmo corredor, a gente só se cruzava, bom dia, boa tarde e tal, e cursávamos algumas disciplinas juntos, mas a equipe é muito grande, então a gente não tinha, assim, eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era, mas a gente não tinha amizades mais para além disso, né? E aí, quando saiu o concurso, que viemos para cá, viemos fazer a prova, fomos aprovados, e aí nós começamos a trabalhar, eu me lembro bem na primeira viagem que a gente fez para cá para entregar a documentação e assumir o posto, né? Nós fizemos um combinado, mas olha só, sem ser planejado. Não foi uma coisa assim, foi uma coisa que aconteceu. Falei, olha, é o seguinte, nós dois chegamos à conclusão que nós estamos indo para um lugar novo, que a gente poderia contribuir muito com o local, mas que seria muito importante se a gente se somasse ao invés de se fragmentar, de querer disputar. Isso foi uma coisa que, assim, de uma espontaneidade, tanto de minha parte quanto dele, e um entendimento de ambos. E desde então, a gente, aí vocês conheceram, a gente tem grupos juntos, trabalha juntos aqui no programa de pós-graduação em recursos naturais, né? Então, a gente acabou desenvolvendo juntos sem nunca ter essa competitividade que na academia também é marcante. Então, foi fundamental. E é por isso que eu te digo que, a espelho disso, eu acho que deve acontecer também na vida profissional. Eu falo para o Júnior, que é um outro professor recente aqui, né, recém-contratado, eu sempre digo para ele, olha, tente encontrar uma afinidade, alguém contemporâneo a você, para você compartilhar e te ajudar a decidir nas escolhas, né, os passos. E eu sei que o entrevistado aqui é você, mas de vez em quando eu tenho que fazer uns comentários, viu, Paulo? Sim, e a gente gosta daqui, a gente gosta de ouvir e saber essas coisas também. E aí, o ano passado, só um exemplo que aconteceu agora há pouco que a gente conversando, né? O ano passado, ele foi para um congresso em Taiwan, eu fui para um congresso em Portugal, na mesma época, e aí nós voltamos para cá e tinha um congresso internacional em Foz do Argentino, ali, Porto Iguaçu, né? Porto Iguaçu. E era um encontro internacional, já tradicional, de uma área que nós estamos adentrando agora com as nossas pesquisas. E eu falava para ele, olha, cara, é fundamental que a gente vá para conhecer os pesquisadores que estão nessa atividade há mais tempo. Lá estarão todos esses que a gente já conhece da literatura, vai ser uma oportunidade para a gente conhecer. E tanto ele quanto eu, ao mesmo tempo que entendia que era importante ir, a gente entendia que nós tínhamos acabado de voltar de uma viagem internacional, de um outro congresso que não tinha nada a ver, era um tema completamente diferente. Mas mesmo assim, um ajudou a motivar o outro. Não, vamos, quando um estava mais ou menos, vamos, fomos. Qual que é a conclusão da história? Que por isso que eu estou lembrando que aconteceu hoje. Eu tinha até me esquecido, mas ele que veio falar que foi uma coisa que, se eu não tivesse batido na tecla, vamos, talvez mais do que ele me motivando, ele não teria ido. E hoje, isso aconteceu há um ano atrás, foi setembro do ano passado.
E qual a consequência? Lá nós fizemos contatos com pesquisadores de diferentes países e começamos a amarrar parcerias. Quais são os frutos que nós estamos com essas parcerias? No final do ano, nós vamos visitar um deles na Universidade de Pisa, na Itália, e depois nós vamos até a Eslováquia para visitar um segundo que nós conhecemos, que são pessoas muito renomadas desta área que atua com LIBS, né? Então, nós fizemos um projeto, fomos contemplados, nós dois vamos para essas missões, vamos lá visitar esses professores. E mais ainda, porque daí a gente já está conversando com eles, né, e tratando de assuntos que nós vamos fazer neste projeto, possíveis parcerias. E aí hoje, desde a semana passada, já começamos a trocar dados e discussões, e hoje o Luiz ele tinha mandado já um texto para eles darem uma olhada, para a gente começar a discutir. E é isso que faz a diferença, que aí você está lidando com pessoas, Paulo, que são mais experientes do que a gente, já são pessoas já para se aposentar, então eles têm naturalmente uma bagagem, já estão na área há muito mais tempo. E aí o cara pegou o texto nosso e já fez, não, mas aqui se você fizer assim, assim vai melhorar tal coisa que a gente não tinha visto. Então você não precisa ler vários textos, vários artigos. É uma boa cooperação, que daí você gosta, eu fiz isso, o que você acha? Aí o cara devolve, sabe, 2 dias depois, fala assim, se você fizer isso vai ser melhor. Pronto, aí você já volta para o laboratório. Aí quando você faz esse balanço, você pensa assim, pô, como que eu descobriria isso? Eu ia levar muito tempo para descobrir. Eu fiz uma parceria com a pessoa certa, porque era uma pessoa entendida. E quando? Quando fizemos aquela opção há 1 ano atrás. Vamos no evento? Vamos, que um motivou o outro. Aí retomando a origem dessa história, que é muito importante isso, que às vezes você está desanimado, o outro está mais, o outro tem uma visão do que vai ser melhor para as escolhas, né, para as definições. Então, profissionalmente, é fundamental ter alguém próximo com quem a gente possa compartilhar as dúvidas, os anseios, as angústias, né? Sim. É o que eu penso, né? Um sistema de cooperação, cara, com os nossos pares, né? Vamos pensar assim, com gente que está assim do nosso lado aqui, a gente escolhe bem isso também, né? Porque você tem uma cooperação, no caso da universidade, com um cara que só gosta de... Só fala em deixar de estudar para depois, ou, né, enfim... não vai ter um futuro muito legal, né? Mas se a gente tem cooperação com os nossos pares que estão assim num alinhamento de crescimento também, indo mais ou menos no mesmo rumo, a gente tem muito a ganhar. E com gente mais experiente, vira como se fosse um mentor, né, cara? Claro, o cara já está lá na frente. O que você está vendo aqui desse tamanhozinho, ele já está numa visão ampliada, o cara já enxerga muito melhor, né? Isso é somar, né, cara? Somar com os diferentes em termos de momentos da carreira profissional. Entende? São momentos distintos no seu caso, quando você pensa assim, né? Alguém que já passou por outros desafios que talvez sejam os seus hoje, ele já pode lhe apresentar melhores alternativas e tudo mais, né? Uma coisa até interessante que eu não falei lá no começo, né? Mas hoje eu estou envolvido também com a parte de vendas, né? Claro, todo profissional tem que saber vender o seu próprio serviço, né? Isso é uma coisa básica, óbvia, mas assim, acho que eu falei para o senhor antes, né? Eu estou abrindo uma empresa de consultoria na área de vendas, né? E aí, da mesma forma, sei lá, quase 10 anos atrás, eu comecei a estudar essa parte de vendas para poder melhorar também a minha oferta de serviço, minha negociação, entendeu? E hoje eu faço parte lá de uma escola de vendas, onde a gente oferece mentorias lá dentro para o pessoal que está, às vezes, no começo ou que está sofrendo com um determinado assunto, né? Então, já assim, foi o seu para trás, já ficou. Isso, a gente passa um período onde a gente precisa, onde a gente busca alguém, né, para poder dar uma orientação e tal, e aí depois a gente retribui também para o mercado isso, né, para os colegas. Mas, olha, já a gente vai chegar nessa parte profissional que eu acho que é o chefe da nossa conversa. Mas deixa eu voltar um pouquinho para pegar um bonde ainda na parte da universidade. Enquanto você esteve aqui, você já comentou que vocês se organizavam em grupos, né? Que eu acho que isso é fundamental. Isso é importante a gente falar um pouco desse momento, porque a maioria dos nossos ouvintes que vão assistir, eu espero, são os alunos que hoje estão nessa fase, né? Então é importante a gente conversar um pouquinho para que eles
e se identifiquem, falou, opa, o Paulo há 10 anos atrás, há 15 anos, sou eu hoje, eu estou nessa pegada, né? Então, o que eu queria... Você já falou da dificuldade de matemática, acho que isso é fantástico, você já pegou, o seu caso já é de grande parte deles, né? E para superar, você fez essas parcerias com as pessoas certas também, né? Porque, às vezes, se você encontra um colega que não está tão animado, tão empolgado, ou ainda não se descobriu, isso pode puxar para trás, né? A gente tem que ser amigo de todos, mas, obviamente, que tem aqueles que talvez não te ajude, ou que a gente sabe que é comum, pode te levar para uma escolha equivocada, né? O que eu queria que você lembrasse dessa época de universidade, se teve, para além da matemática, algum outro ponto que você se recorda, assim, que foi marcante, em termos de desafios que você teve que se desdobrar e, enfim, para passar por esse tormento, se é uma experiência específica, se foi um projeto, você teve alguma experiência assim? Teve vários, né, professor? Teve vários. Não precisa contar todos, fala de Mas tem um que foi muito interessante, cara. Era uma matéria de linguagem de programação. Sim. Eu não lembro o nome da professora agora, cara, mas ela era uma professora bem exigente, assim, a ponto de, para nós, a linguagem C++ é a linguagem mais básica que tem, mas para nós era tudo novidade, né? Então a gente ia para o laboratório de informática, abria o programa, aprendia lá as lógicas, né? Os if, else, coisa básica, né? Sim. A gente programava, escrevia o código no computador, botava aquilo para rodar, e aí, naturalmente, a gente erra, ele fazia um debug, né? E mostrava onde estavam os pontos. Mas na prova, a professora mandava a gente escrever o código numa folha de papel maço, entendeu? Nossa. E aí não dá para fazer um debug, ver onde está errado, entendeu? Não dá para... É isso. Era uma matéria que a professora exigia bastante da gente, né? E assim, cara, eu lembro que a P1, eu fui muito mal porque eu não entendia nada daquilo. Nada. Era uma coisa que não fazia o menor sentido para mim, entendeu? Eu não conseguia compreender aquilo, eu não tinha entendido a lógica daquilo, sabe? E aí um dia eu estava na biblioteca, na época, nós estamos ficando velho, né, cara? Na época, era dividida a biblioteca da UEMS e da UFGD, lembra? Isso, é assim ainda. Ainda é? Não, eu achei que tinha unificado, né, no prédio ali. Ah, sim, está no mesmo prédio. Você fala eram separados, né? Sim, agora está no mesmo espaço, isso. Mas lá dentro tem a parte da UEMS e a parte da UFGD, né? Tá. Na época era da UEMS, que era perto ali de onde era a cantina da UEMS, não sei mais se é, né? Bloco A, perto do bloco A. Que era uma biblioteca extremamente silenciosa, né, cara? Você ouvia, assim, o respirar das pessoas lá dentro. Era um ambiente extremamente silencioso. E tinha a biblioteca da UFGD, que não era tão silenciosa assim, né? Então era mais gente conversando e tal. Eu gostava, um ambiente mais de feira, assim, né? Gente passando, gente conversando e tal. Eu gostava da biblioteca da UFGD por conta desse ambiente um pouco mais agitado, assim, mais barulhento, né? E aí eu lembro que um dia eu estava estudando na biblioteca da UFGD, e aí passou uma colega minha que era da engenharia de energia. Sim. Aí a gente conversou, ela passou na minha mesa, a gente conversou, eu falei, cara, eu tô lascado em programação, não sei nada disso aqui, eu vou rodar nessa matéria. Aí ela falou, peraí. Aí ela foi, pegou um livro, botou na minha mesa, falou, ó, estuda esse livro aqui, esse aqui vai te ajudar. Aí eu peguei o livro, botei na mochila e levei para casa. Cara, eu comecei a estudar o livro na sexta-noite. No domingo, eu estava pronto para fazer a P2 e eu acho que eu tirei uma nota muito alta na P2, sei lá, tirei tipo 8, 9, 10, não lembro, mas foi uma nota muito alta, assim, sabe? Então esse é um caso marcante, porque eu saí de um patamar, assim, de nada, eu ia reprovar na matéria, entendeu? E aí, por conta desse relacionamento, né, de amizade com o pessoal e tal, e conversar e expor, né, cara, eu tô lascado aqui, ó. A menina me deu um livro, eu li, a linguagem que aquele livro foi escrita clareou tudo para mim, entendeu? Então foi assim, coisa de 3 dias, cara, eu estudei uns 5 capítulos do livro, aprendi a programar e na semana seguinte estava lá muito bem, fui bem na prova e passei na matéria sem exame, sem nada, entendeu? Então foi uma coisa, essa experiência para mim foi marcante, assim, sabe, de sair de uma situação desesperadora, entendeu? Para poder chegar daí no exame, no exame, eu já estava chamando a galera da turma e ajudando eles a compreender a matéria, entendeu? Olha aí.
Não, realmente, o relacionamento que você faz, às vezes, nem é do seu curso, como o caso, né, é de outro Uhum. curso, de outra instituição. Aqui a gente tem essa possibilidade, porque nós estamos numa cidade universitária de Dourados, para quem não sabe, né, não sabemos o alcance desse vídeo. A cidade universitária de Dourados, ela tem, nesse espaço geográfico, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal da Grande Dourados, aonde os espaços comuns são compartilhados, como a Biblioteca Central, restaurante universitário e assim por diante. Mas legal, Paulo. Aí, desses relacionamentos, dessa época a gente sabe que também tem relacionamentos que acabam em casamento, né? Que a gente tem casos aí de colegas do curso de engenharia física e que são vários que acabaram até se juntando e casando aí. Alguns serão entrevistados aqui também em breve. Mas tem profissionalmente desses contatos, eu já estou pensando assim, um networking da época da academia para a atividade Uhum. profissional. No ramo que você escolheu, traz algum ou ficou mais pela amizade? Esses contatos da Cara, época da academia. hoje ficaram todos pela amizade, mas assim, a minha esposa, né, eu casei faz 10 anos, daqui 3 dias vai fazer 10 anos. Ah, legal. A gente se via na faculdade, né? Certo. Então a gente já se via na faculdade, a gente aprofundou o relacionamento em outro ambiente, mas a gente já se via ali da faculdade. Aí quando a gente começou a namorar, então uma boa parte do nosso namoro aconteceu aí no campus, aí na cidade universitária. Isso muitos acontece, né? Sim, Muitos, cara, muitos. Até uma época eu quase fiz iniciação científica acho que foi com o senhor ou com o Luiz Humberto, não lembro. sim, com E o aí, Luiz, eu acho. com o Luiz, né? É. Isso. E aí, na época, eu tava com a possibilidade de fazer aí, ou lá na UFGD, eu acabei ficando na UFGD, e aí o meu laboratório era perto, acho que era no mesmo andar do laboratório que ela trabalhava lá e tal, Certo. que ela fazia na época o mestrado, né? E Tá. eu na graduação. Então, esse relacionamento aí não foi da engenharia, mas foi do ambiente da universidade, né? Legal. Mas o resto, cara, foi amizade. Você lembra do André? O Sim, apelido dele sim, era lembro, Montanha, lembro, né? lembro. Lembra do André? O André, a gente chegou a ter uma sociedade em 2017, 2018, por ali. A gente abriu uma empresa junto Aham. e ficamos como sócios, acho que uns 6 meses por aí, um ano. Não sei se deu um ano, não. Mas teve, então, uma pequena Ah, parcela ali de parceria de sociedade. turno. Isso. Legal. E de resto é parceria, amizade. Muitas vezes a gente tem vezes de eu estar querendo fazer alguma coisa, algum projeto, aí liga para o Wellington, entendeu? Pega uma opinião, pede uma ajuda, né? Essa troca de experiência com gente da mesma área, né? Então liga para o Importante. Wellington, conversa com, esse tempo atrás eu conversei com o Lucas também, o Lucas está morando na Alemanha, né? Sim, sim, sim. Tá na E lei. aí troca uma experiência, enfim, Aham. ficou mais a amizade mesmo. Para a gente entrar na parte profissional, só a última perguntinha que eu queria entender de você para os nossos alunos, né? Na época do estágio que você fez, ainda cursando a engenharia física, foi ali que você começou a despertar a vocação para o que você de fato atuaria? Você consegue ter esse marco inicial do Paulo pós-academia e já atuando profissionalmente? Eu quero entender se o estágio foi uma coisa que contribuiu para você nisso, né, nessa sua decisão. Cara, para decidir o estágio, eu quis direcionar por uma área de interesse, né? Então, durante a faculdade, a gente não teve nenhuma matéria assim aprofundada, por exemplo, de automação, mas eu tinha interesse por automação, entendeu? Tá. E aí, quando chegou a hora do estágio, eu falei, cara, eu quero fazer um estágio em alguma empresa de automação, né? Sim, Mas assim, muito sem entender o que era de verdade a automação. De novo, né? Era uma ideia assim, é meio automação, acho legal isso, automatizar as coisas, eu vou atrás disso aqui, entendeu? certo, E certo. eu tava com a minha, na época era minha namorada, né? Aí a gente passou na frente da empresa, ela viu a fachada lá, era a Doratec o nome da empresa, ela existe até hoje, e ela Sim, tá na fachada, Doratec Automação.
Aí minha esposa falou assim, lá, uma empresa de automação que você queria, né? Aí eu olhei e falei, vou lá. Aí enfiei um currículo embaixo da porta da empresa, porque a empresa não estava aberta ainda, eles estavam abrindo a empresa. Ah, sim. Entendeu? E aí ali eu entrei na empresa, né? Fui contratado para o estágio primeiro, depois fui efetivado. Ah, tá. E aí que eu descobri o que era automação de verdade, entendeu? Certo. E aí sim, realmente eu falei, cara, essa área técnica aqui, a área de elétrica, automação, é uma área boa, eu gosto, vou seguir nessa área aqui. Então o Tá. estágio realmente ajudou a definir o futuro profissional. Então, isso aí, então, nós já estamos no último ano de graduação, né? Entre quarto e quinto ano, né? Isso. Da engenharia. E aí eu imagino que do primeiro até chegar nesse ponto, a dúvida sempre pairou, né? Sempre o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que o profissional do engenheiro físico faz. Que é por isso que a gente está aqui, porque ainda essa dúvida existe até hoje. Até hoje eu não sei o que engenheiro físico faz, cara. É uma coisa que a gente não conseguiu definir com clareza, né? Mas que bom, porque se você tivesse definido, eu já ia dizer que acabou o profissional do engenheiro físico, porque Exatamente. ele não tem definição e é bom que não tenha. Eu sempre falo isso para todos, né? Quem atua numa pegada multi ou interdisciplinar, como eu vejo o engenheiro físico, você não pode definir, você não pode colocar ele numa caixa e falar é aqui que você tem que ficar. Entendeu? Ele é um profissional que está apto aos desafios, que tem criatividade, que pode combinar a sua com a de outros profissionais em prol de algo um pouco mais complexo. Às vezes Sim. são problemas complexos que um profissional disciplinar sozinho não consegue. Aliás, os problemas complexos, eles só têm as melhores respostas quando dadas por profissionais em união de Uhum. disciplinas, que daí é num grupo multi ou interdisciplinar, para apresentar as melhores soluções. É assim que a gente vê, principalmente para o profissional de engenheiro físico, que é o que a gente desenha quando a gente faz o projeto pedagógico, o que a gente quer. Mas vocês, de primeira turma, segunda turma, terceira, sempre tinham essa dúvida e ficavam muito na nossa cola, né? É o CREA, o que eu vou fazer? Qual que é o CREA? O meu registro? Ah, poxa vida, esse pessoal tá... Cara, Não é isso? era bem isso mesmo. Até Valeu o a próprio pena se CREA. preocupar ou não? No fim das contas, cara, é uma área muito ampla, né? Então, por exemplo, depois de formado, eu fui em busca do diploma de técnico em eletrotécnica, mas por uma questão assim de validar algumas atribuições, entendeu? Sim, sim, Porque na sim. prática a gente já sabia, já desenvolvia o trabalho e tal, só não estava assim podendo atuar, né, tirando a RT bem certinho como tem que ser feito, né? Tá. Então, depois de formado, fui buscar o diploma. Mas, assim, não é por uma... O que é importante pensar aqui é que você faz a faculdade e aí depois você pode complementar, né? Porque Sim. você tem uma área, uma possibilidade grande de escolhas, né? Como é um profissional, o Fernando gostava de dizer, né? Intermultitransdisciplinar. Então, É isso é aí. uma área ampla. Aí você vai para o mercado, você desenvolve um trabalho, você percebe a área que você vai focar, e aí você pode fazer. Tá? No meu caso, fiz um curso de técnica eletrotécnica. Outros podem pensar em uma graduação, uma segunda graduação, outros, vou fazer um mestrado, vou fazer uma pós-graduação, enfim. Né? Mas Não você, é um. com certeza, você está constantemente aprimorando o seu conhecimento, Mas não é? sem Você está dúvida, né, sempre cara? buscando. Não é o Sem curso, dúvida. mas na vivência você está sempre aprendendo, buscando conhecer mais, né? Sim, acho que a mensagem é essa. Não é porque você terminou a graduação que você vai parar de estudar, né? Você vai parar de olhar para o mercado, de olhar o que vai ter demanda, de olhar para onde você vai. Você não vai parar nunca de estudar, né? Na verdade, a gente Não, estuda não, não. muito, né? E eu acho que isso que é prazeroso, sabia? No Uhum. profissional que tem a possibilidade de adquirir conhecimento permanentemente com a sua prática profissional. Eu acho que Sim. isso faz uma diferença enorme na vida, aí na vida como ser humano mesmo. Você fica Aham. bem, você fica, digamos assim, uma sensação de bem resolvido profissionalmente, entende? Isso. E essa sensação de bem resolvido profissionalmente não é porque você resolveu tudo numa graduação só. Não, não, está resolvendo, é constantemente resolvendo. É uma Na, na- inquietação, né? Durante a graduação, a gente brincava muito que a gente aprendeu a aprender, né? Então, a gente Sim.
Porque, cara, era muita disciplina diferente. A gente tinha até direito na nossa grade, eu não sei se tem hoje ainda, né? Mas a gente tinha, sei lá, disciplina de economia, de direito. Cara, era muito amplo assim. Então, a gente tinha que aprender a aprender. Então, isso faz uma diferença no futuro depois da formação, porque você percebe uma demanda, você consegue entender que você tem capacidade de aprender aquilo numa velocidade interessante, entendeu? Claro, né? Com uma certa facilidade. Você aprendeu a aprender e aí você vai usar isso pro resto da vida, né? Aí o processo de aprendizagem ele vai ficando cada vez mais rápido. Aí você vai aprendendo e vai ficando cada vez mais rápido. É assim, essa é a realidade. Isso que é o legal, né? E aí eu acho que vem também a formação de vocês para essa capacidade de adquirir o conhecimento com o menor tempo possível. Exatamente. O perfil de vocês é para isso também. Não desistir diante do desafio e, ao buscar a solução, aprender bastante para chegar até lá, em equipe, e chegar nas melhores respostas num tempo mais curto. Esse é o planejado. Isso aí, cara. Isso aí. Vamos falar da saída sua, então, da universidade e esse estágio que você pôs o currículo lá embaixo da porta. Aí o cara te chamou, você começou a trabalhar lá, e aí? Como é que foi esse momento? Assim, ó, bem o que a gente estava falando agora, né? Sim. Sobre aprender a aprender. Porque assim, cara, eu fui para a entrevista e aí, assim, eu sabia o quê? Eu sabia matemática, eu sabia física, né? Eu sabia isso, entendeu? A base das coisas eu sabia, né? Agora, o dono da empresa, que foi quem me entrevistou na época, ele falava assim, cara, então aqui a gente trabalha com elétrica, trabalha com automação, trabalha com pneumática. E eu, pneumática? Por que tem pneu, cara, no meio de uma indústria, entendeu? No meio de elétrica, que tem a ver um pneu? Para você entender, ô professor, a distância que eu tava do mercado, entendeu? Sim, você precisava... Então, assim, cara, aí ele perguntou assim, e eu aqui, né? Beleza, legal. Aí ele perguntou, você sabe programar um CLP? Eu falei, cara, eu não sei, mas eu aprendo. Você sabe fazer tal coisa? Eu falei, bicho, não sei, mas eu aprendo. E aí ele falou assim, então tá bom. Aí ele me contratou, me deu uma mesa lá dentro da empresa, e aí um dia eu cheguei para trabalhar, tinha um livro em cima da mesa, que era um livro de linguagem de programação de CLP. Certo. Aí, meu amigo, eu catei aquele livro e eu devorei aquele livro, entendeu? Coisa de, né, de novo, você vai um prazo, você estuda, e aí eu cheguei para ele e falei, tá, eu estudei o livro, mas agora eu preciso praticar isso aqui, como é que nós vamos fazer? Aí ele me deu um CLP, me mandou para Porto Alegre, porque era onde era a indústria, né, desse CLP que a gente usava na época, me mandou para lá, fiz um curso de uns 2 dias, eu acho, e aí voltei programando já o CLP. Então, assim, não tive medo de falar que não sabia, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha certeza que eu era capaz de aprender a fazer aquilo, sabe? Sim. E aí, cara, fiz o curso, e aí o primeiro projeto que eu desenvolvi dentro da empresa virou até o meu TCC na época, que o senhor foi meu orientador na época, né? O senhor foi orientador, o Luiz Humberto fez parte da banca, lembra? Sim. Que foi a automação de um sistema de armazenamento de grãos. Então, já não veio um projetinho pequeno para a gente automatizar. Ele me deu um livro, me deu um curso e mandou automatizar um sistema de armazenamento inteiro de uma fazenda, né? Então, o desafio não veio pequeno, não. E aí, junto com isso, aprendi mais um monte de coisa da área de elétrica, que não fazia a menor ideia, né? Mas a gente foi para campo e aprendeu. Então, essa saída aí foi bem interessante por isso. Não sabia nada da área, só tinha vontade mesmo, sabe? E aí a gente foi aprendendo no percurso, né? O seu curso continuou depois, então, na atuação profissional. Né? Naturalmente, né, cara? Naturalmente. Até hoje aí, aprendendo. Com certeza. O que a gente investe aqui por ano em curso, seja de área técnica, seja de alguma outra especialização, não é brincadeira. Certo, legal. E aí você atuou bastante tempo aqui nessa empresa e em Dourados, ou aqui você falou que você abriu uma outra com o André, né? Foi nessa época ou foi depois? Eu formei em 2014, né? Em 2014 eu já estava trabalhando nessa empresa como no estágio nessa empresa. Certo. Então, eu consegui fazer na época, assim, eu condensei quase todas as matérias nos 4 anos
deixei uma matéria só pro primeiro semestre do quinto ano, né? Então, no quinto ano, isso, no quinto ano eu fiz uma matéria, um semestre de uma matéria, e o resto era estágio, então eu fui trabalhar. E aí o pessoal me efetivou, então, em 2015, eu trabalhei nessa empresa até 2016, começo de 2016. A questão era o seguinte, aí é uma questão mais pessoal, né? O meu salário na época não era ruim, para a época não era ruim, para um recém-formado, entendeu? Mas eu via que dentro da empresa eu ia ter muita dificuldade de crescer mais, entendeu? Eu já tinha... Uma empresa pequena? Era uma empresa pequena, cara. Tinha, na época, sei lá, 10 funcionários. Não era tão grande a empresa, entendeu? Tá. Então, eu já era um engenheiro que fazia os projetos da empresa, entendeu? Os projetos saíam da minha sala, ia para a oficina para produção. Então, não tinha mais o que eu pudesse crescer lá, entendeu? Só se eu fosse tirar o dono da empresa do assento dele para virar dono. Então, não, entendeu? Não tinha. Bateu num teto dentro da empresa. E eu tinha uma questão assim, cara, eu queria comprar um carro, eu queria comprar minha casa, entendeu? Eu queria viajar no final do ano e tal, e essas coisas assim. De novo, por mais que o salário para um recém-formado fosse bom, eu sentia que eu ia demorar muito para comprar uma casa, por exemplo, né? Que é o sonho pelo menos da nossa geração, acho que até a minha geração era esse o sonho, né? Cara, mas com certeza, eu acho que isso aí vai durar muito tempo ainda. O cara casa, o cara quer comprar uma casa, quer comprar um carro, né, para poder oferecer, enfim. E aí eu bati nesse teto e eu via que não tinha para onde crescer ali. Daí abri uma empresa na época, abri uma empresa de energia solar. Nessa empresa ainda de automação, eu trabalhava junto com o André. A gente trabalhou um período junto nessa empresa, né? E aí o André falou, cara, o mercado de energia solar está crescendo. O mercado de energia solar é bom. Eu falei, será? Ele falou, é bom. Eu falei, então vamos ver como é que a gente conhece mais esse mercado, né? Aí a gente foi para São Paulo fazer um curso, na época. Enquanto eu trabalhava nessa empresa ainda, fomos para São Paulo fazer um curso. Tudo às claras, assim, sabe? Eu avisava o pessoal da empresa, falava, vou para São Paulo, vou fazer um curso disso e tal. Fiz o curso em 2015, isso, fiz o curso em 2015 lá em São Paulo. Comecei a compreender esse mercado de energia solar. E aí, em 2016, abriu essa empresa de energia solar em Dourados, que é a Geração Solar, tá aí até hoje, né? E aí eu, de novo, passei na frente, tem uma empresa de energia solar ali, vou lá conversar com esse pessoal. Aí fui lá, conversei com o pessoal, só que eu cheguei nessa empresa, e o dia que eu fui lá para levar currículo, para conhecer o pessoal, quem estava lá na empresa não era o dono da empresa, era um projetista, que era justamente o cargo que eu pretendia, né? Porque o engenheiro formado, eu já era projetista nessa empresa de automação, queria eu, naturalmente, seguir na mesma área, né? Certo. E aí eu cheguei lá, e aí esse menino falou para mim assim, cara, a vaga que tem aqui é para vendedor. Aí eu fiquei assim, né? Falei, cara, mas eu quero mudar de área, né? Eu preciso, eu não vou ficar muito tempo lá, não vou ficar lá, entendeu? Certo. E aí eu aceitei, mandei o currículo, né? Conversei com o dono da empresa e tal, e aí eu peguei essa vaga de vendedor nessa empresa de energia solar na época. Fui o primeiro vendedor da empresa, da Geração Solar lá em Dourados, né? Sim. Tá. Na época. Tá. Professor, eu acho que eu me perdi. Qual que era a pergunta que você tinha feito mesmo? Não, você está falando, você está narrando essa experiência sua na carreira pós-academia. Tá indo bem, você já... é por aí mesmo. O estágio foi para outra empresa que é essa de célula solar. Daí a oportunidade era para você trabalhar com vendas, né? Seria? Isso, era com vendas. Então, em 2016, eu comecei na energia solar como vendedor. Aí, de novo, né? É uma área totalmente diferente. Eu vinha de uma empresa onde a minha sala era no fundo da empresa, tinha nem janela a minha sala, entendeu? A minha sala tinha uma porta que era para a oficina onde produzia os painéis elétricos. Essas dificuldades, porque às vezes o aluno pensa que terminou, pegou o diploma, vai lá, vai ter um ambiente já esperando por ele para ser contratado e ganhando muito bem. Porque eu acho que né, da época para hoje já diminuiu bem, inclusive, o ganho para recém-formado, né? Existe um momento que a gente tem passado nos últimos tempos que, às vezes, não tem favorecido, a gente percebe isso para o profissional recém-formado, deve estar mais difícil do que a sua época. É importante falar dessas dificuldades, né? E assim, ainda na empresa de automação industrial, na Doratec,
Eu tive várias dificuldades, porque assim, a primeira foi a do CLP que eu te contei, né? E aí depois, cara, o dono da empresa vinha, botava um controlador na minha mesa e falava assim, cara, a gente tem que instalar isso aqui lá na indústria tal, e é isso aí, aquele abraço, tudo de bom, entendeu? Então, assim, Então, descobri como é que cada funciona. projeto era um desafio, né? Exatamente. Aí um dia ele soltou na minha mesa um encoder, que é um... O encoder é um aparelhinho que tem um fio, e aí conforme você estica esse fio, ele te dá uma medida em distância mesmo, como se fosse uma régua digital, entendeu? Certo. E aí, cara, eu nunca tinha mexido com encoder, né? E aí peguei o encoder, peguei o CLP, liguei os dois juntos, fui entender como é que aquilo funcionava. Aí numa dessas eu estiquei o fio do encoder e o fio escapou da minha mão, ele voltou e estragou o equipamento, entendeu? Ele voltou com velocidade, né? Porque ele tem uma mola, pau, estragou o equipamento. E o negócio, assim, ó, era para eu testar porque já tinha um destino para instalar numa indústria, entendeu? Poxa. E aí, cara, sei lá, eu fui ver o preço daquilo, dava uns 2 salários meus na época, entendeu? E o Já ficou desespero, desesperado. isso aí. Mas no fim, depois eu consegui consertar o encoder, tá? E aí foi instalado, funcionou belezinha. Mas assim, para entender o que tem realmente muito desafio ainda depois de formado, né? Tá, com certeza. E aí, cara, assim, ó, fui para a área de vendas porque eu realmente não queria ficar estagnado onde eu estava, entendeu? Certo. Era confortável, eu já estava um bom tempo na mesma empresa, né? Eu tinha um bom relacionamento com o dono da empresa. Podia ficar ali, entendeu? Dificilmente o pessoal ia me mandar embora, porque na qualificação técnica que eu tinha, eles não iam encontrar um outro, né, na mesma cidade, entendeu? Tá, E na tá. confiança que eles tinham, porque, cara, eu pegava carro da empresa, pegava ferramenta, equipamento, ia viajar, ia instalar as coisas onde precisava instalar, entendeu? Eu entrava na indústria, enfim, resolvia as coisas, né? Certo, Então, não tinha, eu podia ficar ali, eu estava confortável ali, entendeu? certo. Mas aí eu não, eu precisava avançar, sabe? Eu precisava continuar evoluindo, né? E aí fui para a área de vendas. O que é o desafio da área de vendas? Você tem na época, né? Eu tinha um salário mínimo, que era o salário fixo, e eu tinha que fazer meu salário com comissão, entendeu? Tá, certo. Então, assim, a gente sai de um desafio técnico de engenharia e vai para um desafio técnico de vendas. E aí, o desafio técnico de vendas é o desafio de se relacionar com as pessoas, né? Claro, claro. E aí, é É para um. poucos, isso aí não é para todo mundo. Cara, então, aí o que eu pensava? Eu pensava, pô, mas venda de energia solar é uma venda técnica, né? Eu vou me dar bem porque eu sou bom tecnicamente, então eu vou vender isso aqui porque as pessoas vão comprar porque eu sou engenheiro, porque eu sei vender, eu sei a técnica do negócio, né? Sim. Mas no fim das contas, a venda não é uma venda técnica, puramente técnica, né? O processo de compra é um processo mais emocional. E aí eu descobri isso a duras penas, né? Me ralando mesmo para poder fazer venda. Então, assim, trabalhava bastante, trazia bastante orçamento para dentro da empresa, mas até eu engrenar mesmo nas vendas, né? Foi muito tempo. Assim, quando eu aprendi a vender de verdade, eu já nem estava mais nessa empresa, entendeu? Uhum. Então, e aí, mas aí, cara, o interessante aqui nesse período, professor, e aí uma coisa interessante para a galera da engenharia física e das engenharias em geral, né? É o seguinte: a gente acha que o vendedor ele é um cara que nasce com dom de vendas, né? Que é um Sim. cara que nasce com aquela lábia de passar, o cara vende areia no deserto e essa é a conversa, né? Aham. E na verdade, cara, isso foi no passado, né? Sei lá, 20, 30 anos atrás, beleza, funcionava assim, a venda de empurrar o produto no cliente mesmo, né? Sim, sim, sim. Mas hoje em dia, cara, tem oportunidades muito boas para a galera da área técnica, das engenharias, no mercado de vendas, na área comercial. Tem. Uhum. Por quê? Você pega, por exemplo, energia solar. É uma venda complexa, porque é um produto complexo, né? Um produto que não é simplesinho, entendeu? Você instala um painel solar virado para o norte, um painel solar virado para o sul, você tem diferença de produção. Né? Sim. Você tem questões técnicas de produto, de inversor, potência de inversor, tensão de inversor, a tensão da rede onde vai ligar o inversor, é bifásico, é trifásico, é monofásico. Então você tem uma Sombreamento. complexidade. Sombreamento é outra coisa, né? Então, assim, você tem uma complexidade técnica que é bem significativa, sabe? Sim. E aí você
bota um engenheiro para trabalhar com isso, o engenheiro se dá bem, porque a parte técnica ele resolve bem. Sim. Só que tem essa outra parte do processo de venda mesmo, e que é uma questão que as pessoas não dão atenção, porque tem esse mito, né? Que professor, tá dando para ouvir algum barulho externo aí? Não, pode continuar, pode continuar. Tá. Não tá atrapalhando não, né? Não. Se atrapalhar, você me avisa aqui, tá? Não, fica tranquilo. Então tem essa questão do... aí, mas quem faz ao vivo é isso aí. Cara, tem alguém na rua assobiando, bicho, e esse pessoal não me ajuda, né? Porque assobia atiça o cachorro, né? Mas tá bom. Não, mas fica de boa, fica de boa. E aí, essa questão esse mito, né, de que a venda é uma coisa de dom, só é um bom vendedor quem nasceu com o dom de vendas. E não é mais assim, sabe? Sim, Tanto sim. É que eu consegui desenvolver essa parte e eu era um cara, assim, que eu realmente não tinha um dom natural para vendas. Eu acho que não, entendeu? Professor, espera só um pouquinho. Eu vou ter que ir lá, cara. Tá me incomodando aqui. Não, fica de boa, Paulo. Como é que ela não fica? Aí fala com a cachorro e aí a gente volta. Voltou. Vamos voltar para o assunto, então. De novo, venda não é uma coisa de dom, venda é uma técnica e pode ser aprendido, entendeu? Certo. Por mais que você seja da área técnica. E por que é interessante saber isso, cara? Porque, assim, durante a faculdade, a gente escutava palestras, né? Seja em semana acadêmica, seja em eventos que a gente participava, e a gente percebia o seguinte, os bons engenheiros técnicos ganhavam bem, né? Mas os maiores salários, eles iam para o pessoal da área comercial, entendeu? Então, a gente não conseguia compreender muito bem por que isso era assim, né? Se a gente que é da área técnica, que foi quem desenvolveu o produto, por que os maiores salários estão lá na área comercial? Não é que não seja bom o salário na área técnica, mas os maiores estão na área comercial. Por quê? Porque o grande desafio é você lidar com pessoas, é você conseguir trazer o dinheiro para dentro da empresa, né? E é essa a questão. E aí a gente ficava numa questão assim, então não vou para essa área porque é uma área que eu não domino, é uma área que eu não tenho o dom. Então, você tem bons treinamentos que você consegue fazer, você tem técnicas que são técnicas, não técnica de enganar o cliente, entendeu? Você tem técnica que é uma técnica de como você se conectar com o cliente, melhorar o teu relacionamento com o cliente, entendeu? E aí você conseguir resolver as dores do cliente com o produto que você tem para oferecer. E esse é o... E nesse ramo que você está falando, narrando a sua experiência, eu senti, assim, quando eu fui colocar placas solares na minha casa, que eu procurei por uma empresa, um primeiro que veio me trazer um orçamento, ele pôs o orçamento na caixa de correios lá, né? Quer dizer, ele veio, viu a casa e depois pôs o orçamento lá. Eu olhei e falei, não, mas não é bem isso que eu quero. Por quê? Como eu entendia um pouco do processo, e minha casa é cheia de águas, para sul, para norte, para leste, oeste, ele tem que me fazer um projeto que vai me convencer como que eu vou aproveitar essa melhor disposição, né? Sim. E aí, quando eu chamei um outro que me indicaram, que foi com quem eu acabei fazendo, ele foi lá com um drone, olha só. Aí até diferente já, né? O cara já subiu com um drone lá na minha casa, registrou imagens, então, de cima, já foi lá, desenhou tudo certinho, aí ele veio, pediu para um encontro comigo, foi lá na minha casa, levou o computador e fez a simulação, junho, julho, dezembro, épocas distintas do ano, onde o sol vai passar, qual é o sombreamento que vai ter, a sombra das árvores que eu tinha no meu entorno da casa. No inverno vai fazer sombra aqui, se a gente colocar aqui, então eu penso em colocar tantas placas aqui, para o norte, tantas placas para aproveitar o leste, tantas placas para aproveitar o oeste, não vamos colocar nada no sul, porque não há necessidade, essas aqui. Então, ele me convenceu tecnicamente. Sim. Tranquilamente. A hora que ele me mostrou a qualidade da conversa, né?
onde ele me mostrou direitinho o que eu já sabia que tinha que acontecer, eu falei, não tenho dúvida, vai ser contigo mesmo, vamos E colocar. aí, quer dizer, você numa dessa, você não olhou mais nem o preço do outro, né? Não fui nem atrás mais, não fui nem atrás. Isso, esse é o ponto, entendeu? O que esse vendedor conseguiu perceber? Pô, um professor universitário, né? O cara tem um conhecimento técnico, talvez ele vai ter uma preocupação técnica. E aí ele conversou contigo tecnicamente, né? Tem cliente, Sim. cara, tem cliente que a gente atende que ele não liga para a parte técnica, mas a gente tem que saber a parte técnica, né? Claro. E aí eu vejo no bairro onde eu moro as coisas que acontecem, né? Eu falo, nossa, o cara colocou essas placas aí desse jeito, não vai funcionar nada. Então eu vejo umas barbaridades que eu falo, pelo amor de Deus. Cara, é isso. E aí acontece muito isso aí, entendeu? Acontece muito. E aí vai do vendedor, do bom vendedor, né? Conseguir perceber o perfil do cliente, né? Perceber o perfil do Sandro. É um perfil mais técnico, o cara gosta de entender a fundo o que está acontecendo ali, o que está sendo colocado na casa dele, né? Aham. E aí tem cliente que não tem esse perfil tão técnico, né? Apesar do vendedor ser obrigado a ter para fazer uma boa instalação, mas tem cliente que não tem. Tem cliente que vai sentar com você, vai conversar com você, vai falar superficialmente do sistema, vai alinhar a forma de pagamento e pronto, está feita a venda também. Então, mas o importante é você saber a mais do que o que você precisa, né? Exatamente. De acordo com o cliente, você vai ajustando a fala. O problema é se o cliente é exigente e você não sabe atender naquele nível, aí fica pior. Pois é, por isso que o profissional da engenharia, muitas vezes, ele se dá bem na área de vendas, né? Porque muitas vezes ele tem a técnica, e só dele conversar com o cliente, por mais que o cliente não se aprofunde em termos técnicos, só dele conversar, ele passa uma segurança para o cliente, que o cliente fala assim, não, é esse cara aqui que eu vou fechar. Com certeza, com certeza. Então, é isso que eu acho interessante para a galera da engenharia, olhar, além da área acadêmica, além da área técnica, você tem uma área comercial, que é muito interessante. Isso é bacana. Eu vejo esta parte técnica, eu comentava com o Wellington aqui na conversa da semana passada, quando a gente compra os equipamentos, né? E aí vem os engenheiros instalarem. Nós já recebemos engenheiros dos Estados Unidos que vieram aqui instalar alguns equipamentos, e os caras vêm de lá porque eles conhecem o equipamento, chega primeiro o equipamento, a gente liga, eles vêm depois, agenda uma semana, passa aqui instalando, testando, colocando para funcionar. Pô, isso é fantástico. Os caras são bem pagos profissionalmente, né? Sim. E no Brasil já tem muitos desses representantes comerciais de equipamentos de grande monta, de grande valor, equipamentos para pesquisa também. E que não só pesquisa, mas que na academia, hoje as empresas já estão se equipando com equipamentos para fazer as suas próprias análises, né? Sim. Então, muito bacana perceber esse nicho aí, esse campo também, né? E aí às vezes quem tá ocupando esses cargos que seria melhor ocupado por um engenheiro, né? É alguém que não é da área, às vezes faz uma venda não tão qualificada, talvez não conecta tão bem com o que o cliente, no caso, às vezes a universidade, né? Precisa por não conhecer tecnicamente. Isso. Então, é uma área, a área comercial da venda técnica é uma área muito interessante, cara. Muito interessante. Você vê, o Wellington passou por uma área comercial, hoje ele está com a empresa dele, né? Sim. Mas ele passou por uma área comercial de venda técnica. Eu também passei. O Cristiano, que é da nossa turma também, ele está na área de vendas, está na área comercial, mas não é de engenharia, entendeu? Uma outra área totalmente diferente, né? Mas a área comercial é uma área realmente que é bem interessante, que a gente da faculdade de engenharia não costuma dar muita atenção. Sim, sim. E aí você, então, fez esse período aqui, e eu estou entendendo que você saiu um pouco, mas nem tudo, mas para agora empreender. Você está com o seu próprio negócio. Isso. O que aconteceu? Eu saí daquela empresa, não sei se eu posso falar isso aqui, né? Mas eu saí dessa empresa de energia solar e fui trabalhar numa outra empresa de um outro ramo divergente, aí, diferente da energia solar, né? E nessa outra empresa, cara, eu fiquei 6 meses só. Por quê? Eu fui contratado para uma área, fiquei nessa área, desenvolvi um trabalho, aí me mudaram de setor dentro da empresa, desenvolvi um bom trabalho nesse outro setor,
E aí, eles queriam mudar de setor de novo, e aí é uma coisa que eu vi, assim, a empresa um pouco desorganizada, entendeu? E eu Sim. falei, mas esse pessoal tá no mercado, não é tão bom tecnicamente, e não é tão bom de organização, eu acho que se eles conseguem, eu consigo também, entendeu? A conclusão foi Ah, mais ou sim, menos sim. essa, entendeu? Foi vendo um problema do outro que você percebeu, opa, tô dentro, posso fazer melhor. Posso fazer melhor, foi mais ou menos assim, entendeu? E Aham, aí eu foi lá no, sei lá, começo de 2017, por aí, final de 2017, enfim, daí eu saí dessa empresa, foi quando eu abri a empresa com o André, né? aham. E aí quando eu saí dessa empresa, entre um período entre eu sair dessa empresa e abrir a empresa com o André, nesse período, bom, eu precisava trabalhar, né? E aí o interessante é o seguinte, eu trabalhei então em 3 empresas, né? Trabalhei na de automação, trabalhei na energia solar e trabalhei nessa outra empresa, nessa terceira empresa. Uhum. Cara, quando eu saí e resolvi virar um profissional autônomo, essas 3 empresas me contrataram de volta, entendeu? Ah, sim, As 3 agora como. empresas. Aham, Isso, eu me tornei prestador de serviço das 3 empresas onde eu tinha trabalhado antes, né? Como eu certo. mantive um bom relacionamento mesmo depois da saída, né? Então, Uhum. quando eu voltei, anunciei que eu estava trabalhando como prestador de serviço. Aí as 3 empresas, então, me contrataram de novo e eu pude prestar serviço para as 3 empresas onde eu tinha sido funcionário antes. Isso é uma experiência bem interessante também. Que bacana. E como que você foi parar no Rio Grande do Sul? Qual foi o momento? Eu vim para o Rio Grande do Sul por causa da minha esposa. Ah, tá. Ela fez o concurso para cá, né? E aí eu tinha falado para ela, falei, olha, você pode fazer o concurso, se você passar, onde você passar, a gente vai. Ela passou aqui no Rio Grande do Sul, a gente mudou para cá. Tá. Mas voltando lá, né? Então me tornei prestador de serviço. Eu trabalhava sozinho, né? Então era eu, Certo. uma caixa de ferramenta e prestando serviço, enfim. E aí, cara, essa empresa de energia solar, a geração solar, né? Que é aí de Dourados, numa das conversas com o dono da empresa lá, ele falou assim, cara, eu preciso de gente para instalar para mim aqui. Serviço de instalação. Você tem Certo. ferramenta? Eu falei, tem. Ele falou, então tá. Então, passa uns dias acompanhando a minha equipe aqui, os meus funcionários aqui, e aí depois, na hora que você achar que você está preparado, você, você pode começar a fazer os serviços para nós aqui por conta própria, né? Como terceirizado. Passei um tempo acompanhando a equipe deles, voltei para o dono da empresa e falei, cara, me dá uma obra aí que eu já acho que eu já estou pronto para ir sozinho, né? E Aham. aí comecei a prestar serviço para essa empresa, contratei um ajudante, e aí foi onde comecei a não trabalhar mais sozinho, né? É onde você começa a formatar, entendeu? Uma ideia de empresa mesmo, né? Porque Tá. antes era um profissional autônomo, tinha CNPJ, mas era eu sozinho. E aí, com o ajudante agora, eu tinha até uma certa responsabilidade, né? Porque não era mais só eu, era eu e mais um, né? Então tinha que dar conta Certo. de organizar agendamento de serviço, a questão do financeiro, entendeu? Então Tá. aí, ali por volta de 2018, então, foi quando eu comecei essa empresa. Tá. E aí fiquei um bom tempo trabalhando como instalador. Então, assim, Sandro, engenheiro, formado, tava lá com botina, entendeu? Roupa de instalador, subindo no Aham. telhado, instalando Olhar. placa, entendeu? Certo. Sim, sim. Porque era a demanda que eu percebi na época, né? Então era uma Aham. demanda boa, eu tinha serviço, cara, eu fazia 5, 6 instalações por semana, entendeu? Era bastante Sim, coisa para a época. Produzia sim. muito mesmo. E aí Aham. dali a gente foi, aí ali eu fui, foi onde eu comecei na energia solar como empresa, né? E aí eu fui percebendo as demandas. Então, o que acontecia? O dia que chovia, eu não podia trabalhar, porque estava É chovendo, não verdade. podia subir no telhado, né? E É. aquilo me deixava incomodado, entendeu? Porque daí eu um dia perdido, né? Aham. Eu falei, o que eu vou fazer, cara, para poder produzir nesse dia que tá chovendo aqui, que acontece de vez em quando, né? Falei, bom, eu Aham. sou engenheiro, eu posso fazer a homologação, o projeto, né? E Claro. aí eu tô em casa, faço o projeto, o dia que tem obra, eu vou para obra, né? Tem sol, vou para obra, tá. E aí Aham. comecei a fazer essa parte de projeto. No começo tinha pouco projeto, mas aí fui abrindo, trazendo mais empresas para fazer o projeto comigo, né? Prestando serviço para Aham. mais empresas e tal. Mas era uma questão de perceber demanda, né? Então tinha essa indignação de ficar parado, de perder faturamento naquele dia, entendeu? E aí abri essa Sim, parte de projeto. Com o tempo,
eu percebi que a parte de projeto era mais lucrativa do que a parte de instalação. Certo. Sandro, eu cheguei a ter, cara, 3 equipes de instalação rodando o estado do Mato Grosso do Sul com instalação. Nossa. É uma loucura completa, cara. Não existe sanidade nisso, entendeu? Uhum. Assim, era 3 carros, era 6 pessoas, era 3 jogos de ferramenta. Cara, é loucura. Não dava para ter. Rodei assim uns 6 meses com isso, daí parei, fiquei com uma equipe só e a parte de projeto que era mais rentável, mais lucrativa, foquei nessa parte. E aí depois, até essa única equipe de instalação que eu tinha, eu dispensei e fiquei só com a parte de projeto, que é o carro-chefe da minha empresa até hoje. Ah, tá. Aí você está fazendo isso hoje com essa empresa sua? Projeto de implantação de placas solares? Isso. Quando você comprou o teu sistema lá, você precisou, o pessoal te forneceu material, né? Forneceu um serviço de instalação, e talvez uma parte que não tenha aparecido tanto é a parte de homologação, que é o serviço de engenharia, né? Sim, né? Foi preciso, sim. Uhum. Todas as instalações de energia solar têm que ter esse serviço de engenharia, tem que ter esse projeto. Sim. E eles até trocam o relógio, né? Vem fazer a troca. Isso aí. Então é nessa parte que eu atuo, entendeu? Então Certo. hoje tem a empresa, tem 2 funcionários, e aí, Sandra, é funcionário CLT mesmo, tá? Dentro das normas certinho, tá? Eu vi que você fez questão de frisar, né? Isso aí. É importante. Uhum. Para saber que a gente está procurando levar as coisas dentro das regras do jogo, né? Não tem uma questão Mas isso aí no Rio Grande do Sul, agora. Então, cara, como esse tipo de serviço é um serviço que pode ser feito à distância, uma funcionária minha é de Dourados, o outro mora em São Carlos. Certo. Entendeu? Então é uma equipe toda distribuída, todo mundo trabalhando de casa, e a gente tem uma produção assim, descentralizado mesmo, entendeu? Tá. Então eu atendo cliente aqui no Rio Grande do Sul, atendo empresas de energia solar aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, entendeu? Mato Grosso, nossa, tem outros estados ainda que eu não estou lembrando que são clientes novos, né? Uhum. Mas é bem distribuído, a gente consegue abraçar o Brasil trabalhando remoto, entendeu? Pô, que bacana, legal. E já está quanto tempo nesse ramo, desse jeito, então? Desde 2018, 19? Com essa 19. sua 2019 estava nesse formato já. O CNPJ meu é 2016, né? Certo. Mas nesse formato de atender empresas está desde 2019, 2018 que eu comecei a fazer os primeiros projetos. Então, agora daí para frente só crescimento, derivada positiva sempre. Essa é a expectativa, Sandro. Claro, por que não, né? Já chegou até aí, agora é continuar. E abrindo oportunidades para os novos engenheiros físicos agora, mira contratá-los, e aí vai. Já passaram por aqui vários estagiários da engenharia física, cara. Já passaram por aqui, sim. Sempre que tem vaga, que tem a possibilidade, né? Eu faço o contrato de estagiário, sim. Bacana. Já fizemos alguns. Pô, isso aí é fantástico. Desculpe, Paulo, não sei por que eu falei o Elton. Já está pensando na gente ou está assistindo? Não, vai assistir, né? Mas, Paulo, deixa eu te perguntar, então, para a gente finalizar, que eu já tomei bastante o seu tempo aí, e se a gente faz conversas muito longas, às vezes o pessoal não vai ficar acompanhando nós até o fim. Mas eu tenho certeza que os acadêmicos vão acompanhar. Já foi boa a repercussão da nossa última entrevista para esta. Então, assim, para a gente finalizar, eu pediria a você, se você tem algum ponto que gostaria de mencionar dessa sua trajetória que eu não abordei nas perguntas, se você gostaria de comentar alguma coisa, e se você gostaria de passar alguma mensagem para esses estudantes da engenharia física de hoje, alguma orientação, alguma coisa que você olhando para trás falar, se eu tivesse feito assim, acho que poderia ser melhor ou não, enfim, alguma mensagem aí de motivação para os seus agora calouros, né? Cara, não, a conversa foi ótima, Sandro. Você conduziu muito bem aqui a conversa. E de mensagem para a galera é se expor ao mercado, né? Se expor ao mercado, seja o mercado de trabalho, seja o mercado da área de pesquisa, né? Então, o cara está na faculdade, ele busca uma iniciação científica com bolsa, sem bolsa, se ele puder fazer sem bolsa, né? Que assim, a gente sabe que tem uma questão de alguns que depende do rendimento.
Então, se ele puder fazer, puder buscar, busca, mete a cara e faz. Ah, mas eu não tenho certeza se eu quero ser pesquisador. Cara, eu fiz 2 iniciações científicas quando eu estava na faculdade, né? Fiz uma com o Edmilson, outra no FGD, quase fiz uma contigo, com você, com o Luiz Humberto ali, né? Sim. Mas tudo vale, né, cara? Tudo é um aprendizado, tudo você desenvolve alguma coisa, você desenvolve uma área técnica, você desenvolve um relacionamento. Então, se expor mesmo ao mercado, né? Quando puder fazer o estágio, não conseguir um estágio remunerado, se puder fazer sem estar remunerado, faz também, mas você se expor, assim, se expor ao mercado, entendeu? Certo. Ser visto, né? Quem é visto, Isso. é percebido, né? Se você se esconde, aí você não é percebido por quem, de fato, tem uma oportunidade de transformar a sua vida, né? Então tem que se expor. E a gente vê que às vezes a pessoa fica esperando uma oportunidade ideal, né? Ah, não, mas eu queria nessa Já quero área, não começar achei... bem, alto estilo, né? Entendeu? Ou então, não, mas não vou porque não paga o que eu queria que pagasse e eu acho que eu valho mais e tal. Cara, no começo, né, a gente não tem tanto valor assim, porque por mais que você for um cara que tira nota 10 nas disciplinas, quando você chega no mercado, as coisas funcionam diferente, né? Não é só a parte técnica, você tem que aprender a lidar com as pessoas, tem que aprender a lidar com equipe, com cliente, enfim. Que não tem coisa fácil, né, Paulo? Não tem coisa fácil. Então, não tem coisa fácil, né? E não tem como a pessoa aprender isso sem estar exposta ao mercado, né? Exatamente. Tem que se expor. Cara, foi muito bacana conversar com você por mais de 1 hora aqui, ouvindo a sua história. Você sabe que eu estou gostando desse projeto, porque eu preciso também ouvi-los, isso é motivante para a gente. Travou aqui. Vocês terminam, vão, e depois a gente ouve por um ou por outro e sabe mais ou menos o que vocês estão fazendo. Pelo menos por esta forma aqui, a gente pode estar conhecendo e sabendo de fato por vocês mesmos a história que vocês estão traçando para a vida de vocês, né? Isso é muito importante para nós, enquanto curso, para a gente poder ter essa percepção, porque sair um pouco de proposta de um curso e ver as coisas acontecendo. Eu quero desejar a você, Paulo, sucesso aí. Essa conversa foi maravilhosa. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar. Eu quero agradecer imensamente mesmo por você ter dedicado esse tempo aí de conversar, passar um pouco essa experiência. E quero dizer assim a você que nós aqui na universidade estamos de portas abertas para quando você se deparar para essa complexidade de problemas, né, que a vida profissional pode lhe oferecer e acontece com certeza. Lembre-se que na universidade talvez você vai encontrar aí ajuda para estas soluções de problemas complexos da sua carreira profissional, nessa parte, seja nesta de momento, da parte da energia solar ou em outras. Eu acho que o caminho de vocês é importante que vocês tenham entendido que na universidade é um bom ponto de apoio, caso precise discutir novas propostas, estar aí se atualizando, obviamente, mas eu acho que mais do que isso, a gente poder estar se aproximando no sentido de empresas que nasceram ou onde vocês atuem, né, profissionalmente, que estas, de repente, podem se beneficiar por algo que a universidade possa oferecer, que muitas vezes o empreendedor nem conhece. Como vocês por aqui passaram, vocês podem fazer este elo, que é o elos da engenharia física, que a gente tenta colocar até no nome aqui do nosso programa, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte, sucesso para você, tá bom? Valeu, professor, valeu. É muito bom, cara, poder ter esse contato, né, ter esse relacionamento ainda com o lugar onde a gente se formou, né? É ótimo. Não percam esse vínculo, é importante. Foi muito bom poder estar aqui contigo durante esse período também. Valeu, obrigado mesmo. Valeu, boa sorte aí. E vamos despedir também aí, então, dos que estarão nos acompanhando e dizer que estaremos aí, então, como anunciado, todas as quartas-feiras,
nós vamos fazer o lançamento de uma entrevista, sempre às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul. A gente solta uma entrevista que a gente fez com um egresso nosso. Estamos pegando aí das primeiras turmas, caminhando. Peço aos que já fizeram contato infelizmente, a gente está fazendo um pouco mais dilatado no tempo. Quem sabe, um tempo mais próximo, a gente pode fazer mais de uma entrevista na semana, mas por hora é o que a gente consegue encaixar nos nossos compromissos, né? Então, aqueles que, porventura, venham a ver este vídeo até aqui, assistir, estão acompanhando e que gostariam de poder participar, contar um pouco da sua experiência, podem me procurar, todos sabem o meu e-mail, se puder colocar aqui também na descrição, Matheus, que está aqui acompanhando, pode colocar meu e-mail, me mandem uma mensagem e a gente vai combinando aí um melhor dia e horário para esta conversa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.